Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, eu vou ver no coração para ministrar para você hoje sobre uma história de amor, a verdadeira história de amor que o mundo já viu. Que história de amor é essa, pastor? Nós estamos hoje a comemorar, a ter a consciência da celebração da Páscoa, né? E nós vamos falar um pouco sobre essas coisas, irmãos, porque é uma história belíssima de amor, a palavra de Deus diz. João capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Se parasse só aqui, se a palavra, o Novo Testamento, ele fosse escrito somente com essa frase e fosse um ponto final, nós já poderíamos ter um vislumbre, uma visão do caráter de Deus, do amor de Deus pela humanidade, porque ele diz, porque Deus amou a humanidade, o mundo aqui é a humanidade de uma tal maneira, de uma maneira imensurável, de uma maneira que não tem como se calcular naturalmente, não tem como medir esse amor que Deus liberou para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo, vida eterna. E nós estamos a falar, irmãos, ou esses dias a falar sobre a Páscoa. E a Páscoa, ela tem uma simbologia muito forte, na verdade, uma realidade, porque através da Páscoa nós vamos perceber, ou nós vamos entender, melhor dizendo, o que a palavra de Deus fala sobre a morte e sobre a crucificação e sobre a redenção do nosso Senhor, sobre a ressurreição do nosso Senhor, que nos redimiu de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Olha que coisa, irmãos. E a palavra de Deus, ela vem recheada e mostra, irmãos, uma história que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, queridos, mostrando a realidade do amor de Deus para a humanidade, ou pela humanidade, melhor dizendo. Aleluia. E alguém pode dizer, rapaz, mas Deus criou o homem, criou a mulher, e eles pecaram, e Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande poder, por que Ele não desmanchou? Eu já pensei isso, irmãos. Pensava eu, por que Deus não desmanchou tudo? Como aquele que pega uma massa para modelar, não sei se você já modelou no seu tempo de escola uma massinha, que você modelou aquela massa, deu errado, você faz assim com a mão, desmancha o que está errado e faz outra novamente, até ficar do seu agrado. Quem já fez isso? Por que Deus não fez isso com a humanidade? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele, na sua grande sabedoria, justiça e caráter, Deus, Ele nos deu o livre arbítrio. Ele deu ao homem a liberdade ou o poder de decidir fazer o que é certo e fazer o que é errado. E lá em Gênesis capítulo 3, Deus diz ao homem, ei, não come da árvore do bem e do mal, porque no dia que você, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente vai morrer. Por que Deus, quando o homem come daquele fruto e ele peca, ele cai, por que Deus não desmancha e faz tudo de novo? Porque Deus não criou robô, diga, eu não sou um robô. Então, na liberdade que o homem tem de adorar, Deus, Ele deu no seu caráter, na liberdade que Ele deu ao homem de adorá-lo por livre e espontânea vontade, de decidir amá-lo ou de decidir não amá-lo. Mas Deus, Ele no seu grande amor, Ele derrama do seu amor para fazer com que o homem seja resgatado, seja redimido, seja tirado. A Bíblia fala lá em Colossenses que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas existe uma história muito bonita a ser contada, irmãos. Aleluia. Uma história belíssima de amor a ser contada, que só poderia ter sido escrito por um Deus maravilhoso, um livro que são uma coleção de 66 livros. Dos 66 livros, irmãos, um livro que ele é atualizado dia após dia, ele não envelhece, ele não estraga, as palavras são vivas, as palavras passam-se séculos e mais séculos, mas as palavras desse livro, ou dessa coleção de livros, elas são poderosas e atualíssimas, irmãos. Aleluia. Várias pessoas em várias gerações, em vários séculos, escrevendo a respeito das mesmas coisas. Eu não sei se você lembra, se você gosta de estudar, mas na década acho que do ano de 1945 ou 47, um determinado pastor de ovelhas estava pastoreando suas ovelhas. Algumas se desgarram do rebanho, ele vai procurar aquelas ovelhas perdidas, isso em 1947. Ele acha um lugar onde existem vários papiros ou vários
é como se fosse um potinho de barro, e dentro desses potinhos de barro, alguns pergaminhos, e dentro desses pergaminhos, várias escrituras, inclusive do livro de Isaías, e essas escrituras, irmãos, elas são idênticas aos que nós temos hoje nas nossas Bíblias, irmãos. E eram escrituras do primeiro ou do segundo séculos, escritas antes de Jesus Cristo vir à Terra. O que é que Deus está nos mostrando, está testificando que a sua palavra, ela é infalível, ela é imutável, ela tem autoridade para nos mostrar uma verdade, irmãos, e que só precisa de uma coisa do ser humano, ele entender e decidir ser humilde para ouvir ou receber a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 3, eu queria que você fosse comigo lá, queridos, para nós começarmos a contar a história. Então estamos falando sobre a Páscoa, tá bom? Ou Cristo, a nossa Páscoa perfeita, amém? Então, a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, verso 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 6, a Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 21, por favor, queridos. Aí a Bíblia diz: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, o que é que a palavra de Deus começa a ensinar aqui, irmãos? Deus diz assim: olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Sabe que Deus, ele não é atrasado, irmãos? Ele diz: olha, no dia que comer, morre. E quem percebe que Adão continuou, naturalmente falando, ele continuou vivo por alguns e por vários anos, gerando família. O que a palavra de Deus está ensinando, ou que está nos mostrando, é que Adão, ele não morre naturalmente, mas ele morreu espiritualmente, irmãos. Por causa de quê, pastor? Por causa do pecado. Aí é onde entra ou começa a se contar a história de amor de Deus pela humanidade. Porque Deus podia ter simplesmente pegado a massinha, amassado e jogado fora, mas Deus decidiu amar o homem de uma tal maneira e preparou uma redenção para o homem. Já começa aqui na criação, irmãos. O homem errou, o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Não tinha mais comunhão com Deus, porque a palavra de Deus diz que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então não tinha como ter mais aquela comunhão. Imagina só, irmãos, se nós hoje estivéssemos, e a igreja, nós podemos estar num ambiente como esse, de forma religiosa, para bater um ponto gospel, mas nós também podemos estar numa igreja, falando de agora, amém? Nós podemos estar aqui conscientes de que nós temos um Deus que é vivo, que fala conosco e que quer se relacionar individualmente com todos nós, mas também coletivamente com a igreja. E quando Deus ele vem para se relacionar com o homem que é nascido de novo, ele vem para mudar a nossa história, irmãos. Aleluia, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o homem morre espiritualmente. Quebrou-se a comunhão com Deus. Mas aí a palavra de Deus diz: olha, sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. O que é que aqui começa a se mostrar? Deus ele sacrifica um animal e cobre o homem. Ou seja, um inocente morrendo por ou a figura de um inocente morrendo por um pecador. Aleluia. Não eram as folhas que iam cobrir. Não era a necessidade de cobrir a nudez simplesmente. Mas era a necessidade de justiça. Era a necessidade de se cumprir uma justiça. O homem, quando você e eu recebemos Jesus, nós somos o quê? Justificados. E o que é ser justificado, pastor? Nós estamos falando sobre duas coisas, amém? O que começou no Antigo Testamento é a nossa condição hoje como filho de Deus. O que é ser justificado, pastor? É estar diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É estar diante de Deus numa condição de justiça, de não ter insuficiência, pecado, fraqueza, doença.
E falta de acesso a Deus é estar diante de Deus livres. Por isso, quando o pastor estava cantando, ele rasgou o véu de alto a baixo e nos deu acesso ao trono da graça. Ei, irmão, nós temos acesso a Deus. Diga comigo, eu tenho acesso a Deus. Mas o homem em pecado, ele não tem acesso a Deus. O homem sem Deus, ou o homem pecador, aleluia, ele não tem acesso a Deus. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus que a história de amor contada por Deus, expressada em Jesus Cristo, nos fez justiça de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui nesse versículo 21 nós vemos o primeiro princípio que Deus começa a estabelecer e a ensinar, irmãos, que haveria necessidade de um justo morrer, ou um inocente morrer por um injusto, ou por um pecador. Agora abra comigo em Êxodo capítulo 12, por favor. Êxodo capítulo 12. Aleluia. Então, a história de Êxodo você deve conhecer, deve ter lido. Você vai ver o povo de Deus, ele oprimido pelo Egito por mais de 400 anos, transformado em escravo. E aqui chega um momento onde Deus vai libertar o povo do Egito. Mas Deus, ele está estabelecendo nessa hora, o Senhor está estabelecendo nessa hora a Páscoa. Essa palavra Páscoa quer dizer passar, ou passar por cima, ou seja, aquelas pessoas iriam sacrificar. Diga comigo, sacrificar. Lembra, a gente falou, sem derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão de pecados. Aquelas pessoas iriam sacrificar. O direcionamento de Deus era, sacrifica um animal, pega o sangue dele e coloca nos umbrais da porta, porque vai vir juízo. Diga comigo, juízo. E o juízo de Deus, ele vai passar. E onde chegar que vê o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte vai passar e não vai haver dano na vossa casa, dentro da vossa casa. O que é que Deus estava mostrando? Que iria haver juízo, mas que não era por uma força externa, não era por uma qualificação daqueles homens que iria ter a aceitação de Deus, mas era por causa do sacrifício de um inocente que iria estar demonstrado naquela casa, iria haver livramento para a família. Diga comigo, livramento, por causa do sacrifício. Nós estamos falando sobre a Páscoa, amém, irmãos? Vamos ler? Você olhou para mim com o olho assim, será que o pastor está falando uma heresia? Vamos ler aqui, irmão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão sobre ambas as ombreiras da vega da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa Deixa eu repetir no versículo 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito e todos os seus primogênitos. Desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas e em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, irmãos, Israel é escravo, mas ali Deus estava estabelecendo um dia de livramento, um dia onde o Senhor iria passar, iria livrar aquele povo de uma escravidão que já durava mais de 400 anos. Era um dia, irmão, especial, que eles iriam ver prodígios na terra do Egito, eles iriam tirar ou ser tirados daquele lugar de escravidão. Mas sabe, irmãos, Deus estava simbolizando, mostrando, olha, essa será a Páscoa do Senhor. É o dia que eu vou passar no Egito para livrar vocês com mão forte. Vai vir juízo para esse lugar, mas sobre vocês não haverá juízo, haverá livramento. Sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, não haverá juízo, mas sempre haverá livramento, sempre haverá cuidado de Deus, porque você e eu somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que são aceitos por Deus, chamados para viver uma vida abençoada em Cristo Jesus. Aleluia. Aí ele diz, quando eu vi o sangue, eu vou passar. O juízo não era evitado por mérito deles, porque nenhum merecia, porque eram todos pecadores. O juízo não era por causa da santidade deles ou por causa da justiça deles, mas era por causa do sangue. Do sangue do animal sem defeito, daquele cordeiro sem defeito. Amém? Não importaria quem estaria dentro da casa. O que importaria era o sangue que estava na porta. Aleluia. Não era quem estava dentro, era o sangue. Aleluia. E eu não sei se você consegue começar a pensar, irmãos, sobre o que nós vivemos hoje como filhos de Deus. Nós podemos e precisamos, irmãos, entender que ser cristão não é uma religião. Jesus não é uma religião. Amém? Jesus, ele veio na terra pagar um preço pelos nossos pecados e nos dá vida. A Bíblia diz, ele nos deu vida e vida em abundância. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos pecadores, mas ele decidiu em Cristo, irmãos, nos encher com a sua vida e plenitude. A Bíblia diz, porque nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, irmãos. E se em Jesus habitava toda, e habitava mesmo, toda a plenitude da divindade, em mim e em você, diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo? Que você acha que habita em mim e em você? Toda a plenitude da divindade, porque existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós somos esse tabernáculo vivo, irmãos, aonde o próprio Espírito de Deus habita, irmão. Então, quando nós precisamos nos identificar com Jesus na cruz, mas não somente na cruz, mas na sua ressurreição. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo agora em Isaías, porque esse capítulo de Isaías, isso é maravilhoso. Isaías capítulo 53, versículo 1. Aleluia. 53, versículo 1. Nós vamos ler até um pouco mais do que o normal hoje, queridos, mas eu quero te pedir que, se você tiver com sua Bíblia, acompanha, lê mesmo, tá certo? Diz assim, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer.
E como um do que os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, mas por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Pega isso aqui, queridos. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma e ficará satisfeita. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Aqui, irmãos, se você pegar lá em Êxodo capítulo 12, Deus estava estabelecendo um procedimento. O que é que tinha que ser feito? E aí você vê na história dos judeus, eles fazendo isso um ano após o outro, o sumo sacerdote indo lá, aspergir o sangue naquele lugar, e aquele sangue ele servia para cobrir o pecado daqueles homens, eles não deixavam de ser pecadores, mas quando você vê em Isaías, um livro que os estudiosos falam que é um livro das boas notícias, escrito 700 anos antes de Jesus vir à terra, ele falando, olha, ele vai vir agora um servo sofredor, ele vai vir como aquele que vai vir para sofrer e tomar o pecado dos outros, ou tomar os nossos pecados. A expectativa dos judeus era que aquele homem, ou que aquele Messias, ele viesse como um regente ou um governador, mas ele veio para aniquilar o pecado, absolvendo o pecado da humanidade, irmãos. Você entende isso nesse texto que nós lemos? Ou seja, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vem à terra para absolver o meu e o teu pecado, para tomar, ele pegou. Se é enfermidade, a Bíblia diz, ele tomou sobre si. Você e eu não precisamos mais estar doentes, irmãos. Tudo aquilo que o diabo levantar sobre a tua vida e a minha vida para trazer enfermidade ou insuficiência, Jesus já pagou o preço do pecado. Aleluia. Ah, pastor, mas deixa eu entender melhor. Eu não sou pecador, não. Não, irmão. Você é justiça de Deus. Porque no versículo ele diz, e aí nós estamos falando de Antigo Testamento, diz, contudo, a parte final aqui, o último versículo, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Amém? Aleluia. Ele tomou os nossos pecados, então nós não somos mais pecadores. Aí quando você entra no Novo Testamento, a Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo, eu sou justiça. Mas essa história de amor, irmãos, é contada pelos séculos, e sabe, irmãos, tem pessoas que deveriam, por isso que Jesus, irmãos, quando ele estava na terra, ele ensinava aquelas pessoas mais humildes de coração, que queriam receber a palavra, ele ensinava com brandura, chamava para perto e as conduzia para a verdade, mas aqueles que deveriam ser mestres e doutores da lei, Jesus, ele era incisivo e duro, porque eles já deveriam conhecer a verdade e praticar, e não praticavam.
Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado na nossa caminhada como cristão para nós não nos acostumarmos a sempre ouvir as mesmas coisas e não atentar para entender como está a nossa vida diante do Senhor. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é um Deus vivo que tem cuidado de nós todos os dias. Deus, Ele, na pessoa de Jesus Cristo, Deus, eu gosto de dizer isso, Ele não é um Aladim, que você e eu vamos chegar aqui na hora da agonia, na precisão, Senhor, estou precisando de ajuda, me ajuda, Senhor. Não, Ele quer nos ajudar todos os dias, mas acima da ajuda, irmãos, Ele quer se relacionar, ou ter um relacionamento pessoal com você todos os dias. Ele quer se mostrar Deus Todo-Poderoso para você todos os dias, na sua casa, na sua família. Ele quer se comunicar com você todos os dias da sua vida, irmão. Aleluia. Por quê? Porque nós já temos acesso. A palavra de Deus está nos mostrando que essa história de amor é construída, irmãos, onde nós não vamos mais andar como miseráveis espirituais. Aleluia. Nós fomos enriquecidos no Espírito, sabia? Nós recebemos tesouros espirituais, sabe? Não mais coitadinhos, não mais insuficientes, mas filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala como o cordeiro foi levado para o matadouro. Foi isso que aconteceu no sacrifício de Jesus. Não sei se você já assistiu aquele filme de Mel Gibson. Se não assistiu, irmãos, eu recomendo que você assista, porque ele é bem ilustrativo. Um que tem mais de 20 anos que aconteceu. Muito forte por acaso, mas bem ilustrativo, que vai nos mostrar aquilo pelo qual Deus, na pessoa de Jesus Cristo, passou para morrer a nossa morte. E é bem pertinente nós pensarmos sobre essas coisas, irmãos, porque a religião, ela meio que nos mostra ou quer nos levar para algo. Não, foi só uma morte. Não, irmãos, ele morreu a pior morte da época. A morte de cruz era a pior morte da época. Se você for ver, irmãos, nos filmes que vai mostrar a morte de Jesus, é uma morte onde você vai ver lá, ainda o ator lá, ele está com um determinado, como é que chama? Uma roupa, né? Tipo um short, né? Mas quem estava naquela cruz, quem era crucificado, ficava totalmente despido. Para envergonhar, para mostrar que era uma pessoa errada. Quando você vai ver, irmãos, isso é forte que eu vou dizer, mas segura aí, tá certo? Quando você vai ver que aqueles soldados, eles deram vinagre para Jesus, na boca de Jesus, e ele rejeitou, porque ele disse que estava com sede, aquela esponjazinha, ela era usada, segundo os historiadores, para um lugar onde os soldados, eles usavam para fazer a limpeza do número 2. Ou seja, a Bíblia diz, ele foi humilhado. Ele foi como ovelha muda para um matadouro. Diante de Pilatos, a Bíblia diz que ele estava lá calado. Porque ele estava lá pegando, ele estava recebendo a minha e a sua condenação. E ainda mais aí você vê o tipo do amor de Deus quando a Bíblia diz, agradou a Deus moê-lo na cruz. Porque você pode, vamos pensar um pouco, irmãos, por que agradou a Deus moê-lo na cruz? Será que é porque Deus não gostava de Jesus? Não. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus estava te vendo hoje sentado nessa cadeira. Deus estava nos vendo na hora do louvor levantando as nossas mãos. Deus estava vendo, irmãos, um futuro glorioso que milhares e milhares e milhares de pessoas iriam receber aquilo pelo qual sempre foi o plano de Deus para as suas vidas. Receber plenitude de Deus, irmãos. Como não agradecer a Deus por tamanha graça? Por isso que cantamos graça, favor de Deus imerecido. Porque nós não merecíamos. A Bíblia diz, irmãos, que o preço de uma vida, de uma alma, é caríssimo. E se juntasse todos os recursos da terra, não dava para pagar por uma sequer. Mas ele disse, eu vou pagar o maior preço por você. Olha que coisa bonita, irmãos. Olha que história de amor. Diga assim, Deus me ama. Que ama mesmo, irmãos. E como dizia meu antigo pastor, se Deus tivesse uma carteira, a sua foto com certeza estava lá. Ele ia fazer questão de olhar todos os dias para essa foto e dizer, eu te amo. Amém?
Glória a Deus. Que em Isaías, irmãos, não é mais uma linguagem simbólica, mas é uma revelação perfeita do amor de Deus pela humanidade, daquilo que iria acontecer. Diga comigo, acontecer. Aí no Evangelho, eu queria que você fosse agora, o que ia acontecer? Vamos comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Glória a Deus. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga comigo, que tira o pecado do mundo. Êxodo estava mostrando, queridos, um cordeiro sem defeito. Isaías, a gente viu aqui um servo sofredor. E nos evangelhos nós vamos ver Jesus cumprindo ambos os exemplos de um cordeiro sem defeito e de um homem que sofreu até as últimas instâncias por amor de mim e amor de você. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se o diabo tentar trazer para você, rapaz, você está sozinho, você vai dizer, eu nunca vou estar sozinho. Aleluia. Você nunca vai estar sozinho, irmão. Você nunca vai estar sozinha, porque Ele vai estar sempre com você. E todos os dias, eu nunca procurei entrar no detalhe da palavra de Deus, mas alguns estudiosos dizem que para cada dia do ano, dos 365 dias do ano, existe uma palavra, não temas. 365 vezes na Bíblia se diz que está lá, não temas. Não tenha medo, irmãos, porque você é amado por Deus e amada pelo Pai. O seu futuro já está pronto em Cristo Jesus. Você não vai ser, você já é abençoado. Você já é abençoada. Qual a expectativa que você tem que ter? É que o teu futuro é glorioso em Cristo Jesus. Porque de verdade é. Porque a história de amor está sendo contada ainda, irmãos. E você está para viver os melhores dias da sua vida. Porque nós temos um Deus que não é o Deus de menos e menos. É um Deus de mais e mais, irmãos. Ah, mas você não sabe o que passa na minha vida. Meu irmão, nem precisa saber. Mas eu quero te dizer que tem um Deus. Eu conheço um Deus, irmãos, que é um Deus que faz milagres. E isso que você passa hoje, eu quero te dizer, irmãos, existe uma glória maior para ser vivida, mas tenha consciência do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. É grande demais para você ficar triste. Aleluia. Aleluia. Jesus estava cumprindo, irmãos, não era uma coincidência. Era o cumprimento profético exato. Era uma estação exata. E olha, irmãos, nós estamos vivendo na melhor estação da humanidade. Porque no Antigo Testamento, irmãos, os homens, eles estavam numa categoria de pecadores ainda. Sem acesso a Deus. Mas hoje, irmãos, na nova aliança, porque você pensa só, existem algumas simbologias na antiga aliança, você vai ver aquele povo, quando iam para as guerras e para as lutas, eles pegavam a arca da aliança, colocavam diante do povo, consultavam a Deus, e aquela arca onde Deus mandava, quando Deus mandava fazer algo, eles faziam, e as vitórias aconteciam, mas eles até diziam assim, Senhor, não me faça subir sem a tua presença. Eu acho que isso aí em Números capítulo 13 ou 14. Não me faça subir desse lugar sem a tua presença, considerando que aquele lugar, aquela arca, era onde estava a presença manifesta de Deus. Mas essa presença hoje, irmãos, habita dentro de mim e de você. E eu quero te dizer, existe, irmão, poder disponível e ilimitado para fazer grandes coisas e para viver coisas extraordinárias, queridos. Porque essa história de amor, ela não ficou só na cruz. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 3, aquelas mulheres, elas vão no túmulo no dia da ressurreição, no domingo pela manhã, e elas chegam naquele lugar, vê a pedra removida e começam a se desesperar, e elas visualizam dois anjos e eles perguntam, por que vocês procuram o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia.
A história não ficou naquela cruz. Jesus não se trata só da cruz, irmãos. Se trata de uma sequência ou de algo muito maior e muito poderoso e mais glorioso a ser vivido daquele dia por diante. Na continuidade de Lucas capítulo 3, aí você vai ver 2 discípulos que ficaram com medo. Se tivesse alguns jovens aqui, iam dizer assim, o chavão do jovem, eles estavam arregando do propósito. Arregar é desistir. É melhor, não é assim? Que está gravando ali, né? É melhor. Corta aí, desistir. Eles estavam desistindo. Estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia diz que dista de Jerusalém, alguns estádios, ou seja, mais ou menos 10 a 11 quilômetros. E a Bíblia diz que eles iam falando entre si de coisas que vinham sucedido. Aí o próprio Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 13, se não me engano. Depois você confere aí. E aí Jesus chega para ele e diz: que palavras são essas que vocês vão trocando entre vocês? Mas a Bíblia diz, irmãos, que os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que eles não podiam reconhecer que era o mestre. Olha que coisa interessante. Aparentemente Jesus estava camuflado, não sei. Se fosse João, estava de peruca, ninguém ia conhecer, não era João? Também que Verusca não está aqui. Mas sabe, irmãos, o medo nos faz não enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Desviar do propósito, irmãos, nos faz não enxergar o que Deus tem como propósito para a nossa vida. O pecado nos faz não enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. E aqueles homens estavam meio agoniados, aí eles dizem assim a Jesus: rapaz, você é o único que está aqui, que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. E aqueles momentos que estavam acontecendo em Jerusalém, irmãos, era o ápice daquilo que era a plenitude do que Deus e Jesus vinham falando. Já tinha falado que ia morrer, que ia ressuscitar o terceiro. Eles sabiam de todas essas coisas, irmãos. Mas eles não conseguiram perceber. Aí Jesus pergunta para eles: que coisas são essas? E aí ele diz: não, a respeito de Jesus de Nazaré, que é varão, profeta poderoso em obras e em palavras, a respeito dos quais os profetas falaram, mas nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Olha só. Falta de expectativa no poder de Deus. E aí Jesus fala: mas honesto e tarde de coração para crer em tudo que se falou a respeito a respeito do Filho de Deus, nas profecias e tudo mais. E aí eles começam a conversar, e chega um determinado momento que Jesus faz como quem vai embora. Eles insistem porque a conversa estava muito boa. Jesus: não, vamos ficar conosco aqui. Mas diz que quando Jesus parte o pão, a Bíblia fala que os olhos deles são abertos e Jesus desaparece do meio deles e vai embora. O que é que isso quer dizer, irmãos? Sabe, o dia da ressurreição, a Páscoa, é a morte e ressurreição do Filho de Deus. Sabe, irmãos, não perde o teu foco, a expectativa em ressurreições que vão acontecer na tua vida, no teu trabalho, na tua família, sabe? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, meu irmão. Mas não se desvia para um caminho que Deus não mandou você ir. Fica na palavra, irmão. Continua confiando no que Deus tem para a tua vida. Continua perseverando na palavra de Deus todos os dias, irmãos. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram. Ainda bem que os seus olhos eles foram abertos. Sabe, dá tempo sempre de abrir os olhos. Nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. E nessa história de amor contada por Deus na sua palavra, irmãos, em algum momento pode ser que a gente saia do caminho, mas Deus, Ele quer que os nossos olhos sejam abertos no partir do pão. Onde é o partir do pão? No dia que você está congregando, ouvindo a palavra. Não perde a fome pela palavra, irmão. Não perde a fome pelas santas palavras. Como é que os discípulos disseram a Jesus: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Oh, aleluia. Não existe melhor lugar de estar. Amém? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Nem ia pregar sobre Lucas capítulo 24, mas foi, né? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, por favor, abra aí. Primeiro Coríntios capítulo 5, versos 7.
Aleluia. Diz a palavra de Deus: lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade. Então, queridos, Cristo, diga comigo, Jesus Cristo é a minha Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual perfeito. Não precisa de mais um novo cordeiro, um ano após o outro, para ser imolado, para o sangue ser derramado. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Mas a palavra de Deus está mostrando, ei rapaz, lança fora o fermento velho. Tudo muda na nossa vida. Nós temos, quem nasceu de novo, né? Recebi Jesus como meu Senhor, meu Salvador, glória a Deus, vou avançar no Senhor. Mas a palavra de Deus diz, ei rapaz, pega o que é velho e lança fora. Amém? E aí só nós sabemos o que é velho na nossa vida para jogar fora. Que ele diz, olha, lança fora o fermento velho, porque você já é novo de fato. Porque dentro no Espírito, irmão, quem nasceu de novo, teve o Espírito recriado. Mas sabe, Deus, ele não quer que eu e você tenhamos atitudes do velho homem, porque também é uma escolha. Eu e você podemos escolher ter atitudes do velho homem ou do homem novo recriado segundo Deus em justiça e santidade. Amém? Glória a Deus. E o que aconteceu na cruz? Ele levou os nossos pecados, ele recebeu o juízo que era para mim e para você receber, e ele derramou o seu sangue, nos justificando. Amém? Aleluia. Abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Aleluia. Isso é uma figura do que estava sendo falado no Antigo Testamento, irmãos. O juízo, ele vem, sabe? E você vê os julgamentos ou juízos vindo, mas sabe, irmãos, por causa do sangue de Jesus na nossa vida, nós não temos mais juízos vindo sobre a nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Diz assim, versículo 20. Mas de fato, diga comigo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que está mostrando aqui, irmãos? Não tenha preocupação no dia que você for fechar os seus olhos. Porque é mais ou menos como aqueles que têm uma viagem para fazer para um determinado país, que necessita de um visto no passaporte. Aqueles que nasceram de novo, têm um visto carimbado. Eternidade. Aleluia. Aleluia. Não por obras, não é porque nós fazemos, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Ele chega, você e eu preciso de Jesus, eu quero receber Jesus Cristo. Ele morreu, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu quero receber a sua salvação. Naquela hora, não é a religião, não é a Igreja Verbo da Vida, não é a Igreja A, B ou C, mas é pelo sangue de Jesus Cristo, por causa do sacrifício. Ele diz, ei, eternidade, está salvo. Aleluia! Diga glória a Deus, irmãos, porque é de graça, irmão. Eu e você poderíamos, sabe, até se Deus quisesse, rapaz, tem um preço para se pagar. Para ir para essa eternidade, tem um preço a se pagar. Ele poderia dizer isso. Poderia ou não poderia, irmão? Mas pelo seu grande amor com quem nos amou, Ele fez o que fez. Foi até as últimas consequências. Jesus naquele Getsemane estava lá suando, transpirando sangue, agoniado, porque sabia do que ia acontecer com ele, mas disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele nos amou até as últimas consequências, irmãos. Amém? Aleluia. Ele não apenas morreu, mas ele venceu a morte. Amém? Diga comigo, Jesus venceu a morte. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Nós estamos partindo para encerrar.
Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vamos ler aqui alguns versículos para nos animar, amém? A respeito disso que está sendo ministrado. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Versículo 20, diz assim, versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Diga comigo, eu sou santo. Diga, eu sou inculpável. Diga, irmão, diga com fé, diga, eu sou inculpável, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra, irmão. Diga, eu sou inculpável perante Deus. Por quê, irmãos? Por causa do sangue, queridos, que nós falamos, por causa da nossa Páscoa, que foi Jesus Cristo, que foi na cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, irmãos. Não há mais juízo na nossa vida. Não há anjo da morte chegando na nossa casa, porque em nós existe vida, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz irrepreensível. Sabe o que significa isso? Que não tem do que se repreender. Colossenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Capítulo 2, 13, diz assim: A vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu acho que não precisa nem explicar, né, irmão? Ele diz assim: nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Morto. Morto, essa palavra morto é estar separado de Deus mesmo. Não tinha jeito. Era para um lugar de condenação eterna. Mas ele diz, ele vos deu vida por causa da incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos, não alguns, todos os nossos delitos. Nós não estamos devendo mais para Deus, porque eu e você fomos perdoados. Isso é poderoso, irmãos, porque, sabe, nos mostra um acesso de filhos. É mais ou menos, eu não sei se isso acontece com você, vez ou outra, quando eu vou na casa da minha mãe lá em Campina Grande visitá-la, já moro aqui em João Pessoa, já talvez há quase 20 anos. E um dia eu cheguei lá e disse: mãe, eu posso pegar aqui na geladeira não sei se era água ou não sei o que era. Ela disse: oxe, pega, menino. A mesma coisa é com a palavra de Deus, irmãos. Nós podemos chegar, me permita fazer a analogia, nas geladeiras dos céus e pegar aquilo que Jesus conquistou por mim, é meu, por herança. Eu tenho direito à cura, eu tenho direito às bênçãos do céu, eu tenho direito a ser filho, eu tenho direito a ser amado. É simplesmente pegar e usufruir, irmãos. Porque Jesus já nos deu. Ele não vai nos dar, ele já deu. Ah, eu estou enfermo. Vai lá e pega, porque a Bíblia diz que ele já nos deu, ele já nos deu cura na cruz do Calvário. Então eu e você já somos curados, é só chegar e receber pela fé, irmãos. Essa é a história de amor que Deus conta através da sua palavra e que nós precisamos aceitar simplesmente, irmãos. Não é por obras, não é por um sacrifício humano, não é pelo meu esforço, não é porque eu estou andando como santo. Não, irmãos. Ele nos fez isso. Ele nos fez santo, ele nos fez filhos, ele nos deu acesso em Cristo. Perceba, é em Cristo. Não é na placa da igreja que nos deu acesso. É em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou filho, em Cristo eu sou amado, em Cristo eu tenho provisão, em Cristo eu tenho acesso, em Cristo eu sou reconciliado, em Cristo eu sou amado por Deus, em Cristo eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Oh, aleluia! 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 Diga, eu sou amado por Deus. Aí versículo 14, aí vem para fechar com chave de ouro quando ele diz: e tendo cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós, porque era contra mim e você, irmão. O diabo, ele é um excelente cobrador de pecador. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aleluia! Aleluia! Na cruz, irmãos, ele pegou a dívida que nós tínhamos de pecadores, por excelência. Ele diz, está pago. E quando é que Jesus disse está pago? Quando ele está na cruz, está lá para entregar sua vida mesmo, ele diz, está consumado. O que é que consumou naquela hora? A nossa dívida, irmãos. Ele absolveu a dívida, todo o pecado da humanidade. Tudo estava sobre ele naquela hora. Olha a história de amor sendo contada, que não se conta no filme natural de X-Men, de Vingadores, de Superman, que vai lá para salvar. Ele estava salvando a humanidade, literalmente, pegando. Olha, tu era uma pecadora. Agora não é mais. Eu assumo o seu lugar. Eu sou o Cordeiro substituto, eu pego o pecado de todos vocês pelos séculos dos séculos. Aí entra o que Deus diz a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Diga comigo, eu sou bendito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler mais uns dois para a gente se animar, vamos? Abra em Romanos capítulo 5. 5. Versículo 1. Versículo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 15, versículo 6, versículo 11, versículo 17. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ponto. Não tem ponto aqui não, mas deixa eu botar um ponto aqui, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Se o diabo enviar qualquer coisa para tirar a tua paz, lê esse versículo para ele, irmãos. Eu tenho paz com Deus, porque eu sou justificado pelo sangue. O sangue me justificou e me fez ter paz com Deus. Irmãos, se Deus me deu paz, o diabo não pode roubar, não. Amém? Aleluia. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos ou pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Aleluia. Versículo 17, aí ele diz assim, cadê? Se pela ofensa de um só, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, que morte é essa? A morte espiritual por causa do pecado. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Irmão, não sei se você entende o que está sendo falado aqui, porque morte entrou por meio do pecado de Adão. Morte é separação de Deus. Aí ele diz assim, olha, mas por meio de um. Cadê? Reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, eu e você vamos reinar em vida. Em Cristo, irmãos, nós temos acesso. Em Cristo nós já fomos perdoados e existe uma palavra de afirmação, não é uma promessa. Deus não está prometendo que possa ser que aconteça. Deus está dizendo, olha, por causa da fé e por causa de Cristo, ou pelo que Jesus fez, em Adão há morte, mas em Cristo há vida e vida em abundância. Amém? Você pode dizer glória a Deus? E nós vamos finalizar com esse último versículo, Atos, por favor. Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 10, por favor, queridos. Deixa me ver.
Vamos no versículo 8. Diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, de uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, a quem dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. O que é que ele está dizendo? Ei, tenha certeza de uma coisa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Vocês estão vendo ele subir aos céus agora, mas um dia ele vai voltar. O nosso Redentor, o nosso Deus, irmãos, ele vai voltar. Jesus, deixa eu dizer, parece que tem um chavão, né? Jesus, irmãos, é uma realidade. Jesus está voltando. O nosso rei, irmãos, ele está voltando. A nossa vida, irmãos, não se resume só a essas coisas naturais, sabe? Coisas naturais são boas, são lícitas. É uma grande bênção, irmãos, correr atrás das coisas. Mas muito melhor, irmãos, é buscar as coisas do céu. É buscar as coisas de onde é a nossa pátria, de onde é a nossa embaixada, sabe, irmãos? A nossa expectativa não tem que estar simplesmente no governo desta terra. Se é da direita, se é da esquerda, ei, irmãos, existe um Deus todo-poderoso, é de lá que vem o nosso governo, porque nós somos filhos dele, irmãos. Enquanto ele não volta, irmãos, saiba de uma coisa: você está sendo cuidado por Deus, cuidada por Deus para viver uma vida extraordinária, mas arruma a tua casa, irmão. Aleluia. Arruma a tua casa, irmãos, porque do jeito que ele subiu, ele vai voltar. E esse vai ser o desfecho dessa história de amor. A volta do nosso Redentor. E a Bíblia diz que vai ser num abrir e piscar de olhos. Naquela hora, irmãos, a Bíblia fala que os mortos irão ressuscitar primeiro. Depois nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformados. A Bíblia diz que nós vamos conhecer como nós somos conhecidos, irmãos. A Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado. Não mais sentiremos dor, cansaço, insuficiência, depreciação, não vai mais envelhecer, porque será um corpo que vai ser igual ao corpo de Jesus. E a Bíblia diz que nós conheceremos como somos conhecidos. Naquele dia não haverá choro, não haverá mais lágrimas. Naquele dia, irmãos, haverá um tempo, irmãos, onde nós vamos nos deleitar com o nosso Senhor e nosso Redentor. Haverá a boda do Cordeiro, irmãos. Nós vamos para um tempo, irmãos, com o Senhor nos céus, irmãos. Tem expectativa dessas coisas, irmãos. Essa é a nossa história que já está escrita, porque o nosso Deus é aquele que anuncia o fim desde o início, irmãos. Tudo já está pronto, irmãos. O diabo pode estribuchar, mas a nossa história com Jesus está escrita. Somente guarda o teu coração, guarda a tua vida, prepara a tua vida, irmãos, porque você vai se encontrar com Ele nas alturas. Os que estiverem vivos na hora, irmãos, nós vamos nos encontrar com Ele. Aleluia. E aí nós vamos ser, eu queria